Salve, salve, concurseiros! Sejam todos muito bem-vindos ao Pro10 Concursos. Eu sou o professor Johnny Matos, professor de Direito Administrativo, e a gente dá continuidade aí ao curso de resoluções de questões com foco 100%, com foco total na banca FGV. Moçada, a gente já está aí no desenrolar do curso, já tivemos aulas, já estou vendo aqui o pessoal no chat, né, questionando algumas questões, algumas coisas que a gente trabalhou no nosso último encontro. Então, aproveitando aí, uma boa noite a todos, boa noite a Pamela, Mário, Giovana. Vamos que vamos, moçada, é isso aí, Mário, show de bola, valeu, tamo junto. Então, a gente vai seguir ali, tem a Natália, boa noite, Natália, Nice. Vamos lá, moçada, a gente vai continuar na mesma dinâmica. Bora lá, em alguns momentos o professor vai ser um pouquinho mais rápido, em algumas situações vou diminuir o ritmo, a gente vai praticamente dar uma aula acerca de determinadas temáticas que, no meu ponto de vista, vai estar colaborando, vai estar trazendo ali subsídios para que você possa acertar a questão lá no dia da prova. Show! Sempre relembrando, né, a FGV ela segue um padrão bem bom de ser trabalhado. Tem gente que não gosta da FGV porque de vez em quando ela solta umas questões ali nada a ver, onde tem, de certa forma, discordância doutrinária e jurisprudencial. Mas, do meu ponto de vista, isso aí ó, é o mínimo das provas, não chega a ser 5% de uma prova que vai ter uma questão duvidosa. Na maioria das questões, basta o aluno, o candidato, conhecer o conceito que ele vai estar acertando a questão. Então, para mim, que sou professor, gosto de prova dessa maneira, principalmente partindo do pressuposto que a gente vai passar o conceito e basta você memorizar, fazer ali de certa forma, alguns resumos esquematizados, como a gente faz no nosso curso regular ali, padrão, já aproveitando o ensejo. Bora lá, todo mundo aí, ó, aproveita, a Pro10 está com vários preparatórios aí para os mais variados concursos, então vai lá, se inscreva, porque a gente tem uma metodologia aqui de trabalhar no preparatório para concurso de uma maneira ímpar aí, pode ter certeza. E no direito administrativo é assim que a gente vai trabalhar. E aqui na resolução de questões, sempre deixo muito bem claro que este é o meu entendimento acerca das questões de direito administrativo. É muito tranquilo trabalhar direito administrativo com a FGV. Tranquilaço? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, já pode chamar ali no chat, a gente está aí para fazer essa interação, né, de forma bem personalizada com cada um de vocês aí que está no Ajuda Aí. Vamos que vamos. A questão número 1 aqui que eu confeccionei para todos vocês, ó, questão bem atual, 2022, Fundação Getúlio Vargas, e ela vai dizer o seguinte, ó, naquele mesmo padrão de sempre, olha só que bacana, vai trazer, de certa forma, um enunciado que vai estar trabalhando uma situação hipotética. Isso daqui é bem peculiar da FGV. Então, ao ler o enunciado, o candidato, o aluno já tem que ir montando um esquema ali para entender o que o enunciado está falando. E a gente vai começar aqui falando dos servidores públicos, que são basicamente ali as pessoas físicas que desempenham a função administrativa propriamente dita. Nosso primeiro encontro a gente trabalhou ali princípios, depois a gente falou de organização da administração pública, tudo nessa ideia bem abstrata, e hoje a gente vai trabalhar de forma mais específica falando do servidor propriamente dito. E olha só que bacana. Começa assim, ó. Joana, servidora pública, exerce a função de confiança na Polícia Civil do Estado Alfa. Bora lá. Então a Joana é uma servidora pública e exerce a função de confiança na Polícia Civil do Estado Alfa, sendo diretora de Departamento de Recursos Humanos. Observadas as disposições sobre o tema previstas na Constituição da República de 1988, é correto, moçada, a alternativa é a correta. É correto afirmar que Joana é necessariamente, olha só, servidora, e daí a gente vai ter ali as 5 alternativas. Basicamente, a questão ela quer que a gente faça a relação entre a função de confiança para com a modalidade ali de servidor público, a espécie de servidor público. Vem aqui com o professor agora que eu preciso dar uma noçãozinha antes da gente tentar resolver a questão. Para quem já está ali com o material, já tenta ir resolvendo antes mesmo da minha informação. Mas vamos lá. Moçada, quando a gente trabalha a temática agentes
públicos, a gente tem ali no sentido mais genérico agentes públicos, mas existem espécies de agentes públicos. Por exemplo, a gente vai ter ali os agentes políticos, a gente tem os servidores públicos, que é basicamente o que a questão está falando, a gente tem os empregados públicos, a gente tem os temporários, agentes temporários, enfim, existem várias espécies de agentes públicos. Show! Então é importante que a gente conheça o conceito, basicamente, de cada uma dessas espécies. Aqui, ainda a gente não vai trabalhar buscando, de certa forma, o conceito da espécie, mas vai ter uma correlação entre o que o enunciado pede e as alternativas. Show! Por exemplo, vem aqui para a questão agora. Ó. Alternativa A. A alternativa A está dizendo que, necessariamente a Joana tem que ser uma seletista. O que é a seletista? É um empregado público. O seletista é aquele que tem um vínculo com a administração mediante um contrato pactuado conforme a CLT. E este contrato, mediante a CLT, o agente público, na qualidade de seletista, é aquele que trabalha ou numa empresa pública ou em uma sociedade de economia mista. Então aqui a gente já descarta a seletista. Por quê? Porque a Joana, ela é servidora da onde? Está aqui, moçada, da Polícia Civil. A gente está falando de um órgão lá do Estado Alfa. Então não cabe aqui essa condição dela ser necessariamente uma servidora seletista. Estão vendo como é importante a gente conhecer cada um dos conceitos? Então, seletista é aquele que trabalha, é um empregado público de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista ou de uma fundação lá da administração pública indireta. Vamos lá, o pessoal já está colocando o gabarito ali, vão com calma, moçada. Tem gente que está rápido porque já está no estudo mais avançado, mas existem algumas pessoas que ainda estão começando, então a gente vai nesse ritmo. Vamos lá. Aqui diz que necessariamente a Joana não é concursada. Moçada, toma cuidado com isso daqui é importante demais. Vem aqui com o professor que eu vou fazer mais uma explicação. Por quê? Porque a FGV gosta muito desta temática, que é a ideia de função de confiança. Moçada, o que é a função de confiança? Se vocês darem uma olhada lá no artigo 37, no inciso 5º da Constituição Federal, vocês vão perceber que a função de confiança é uma função no âmbito da administração pública que só pode ser exercida por servidor efetivo, ou seja, aquele servidor que passou em um concurso público e assumiu um cargo efetivo. É somente ele que pode exercer uma função de confiança. Fazendo uma relação entre função de confiança, a gente tem que entender que para exercer uma função de confiança tem que ser servidor efetivo, concursado. Fechou? Agora, outra correlação importante é aqueles cargos que a gente chama de cargo em comissão. O que são os cargos em comissão? É basicamente a mesma coisa, porque tanto função de confiança como cargo em comissão é para o exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, aquele que exerce uma função de confiança ou um cargo em comissão vai ser diretor de um órgão, vai ser chefe de um órgão ou vai dar assessoria para um órgão ou uma autoridade. Show? Mas existe uma diferença muito importante entre função de confiança e cargo em comissão. A função de confiança só pode ser exercida por servidor efetivo, que ocupa um cargo efetivo, então tem que ser um concursado. Já o cargo em comissão é resguardado para o pessoal de carreira, ou seja, servidor efetivo. Entretanto, alguns percentuais podem ser destinados a cidadãos aí onde uma determinada autoridade vai lá, com poderes de livre nomeação e de livre exoneração, contratar a pessoa. Entenderam a lógica? Então vamos lá, bem rapidamente. Função de confiança somente pode ser exercida por servidor efetivo. Cargo em comissão, servidor efetivo, mas também pode ser através de uma contratação direta pela confiança que há entre a autoridade nomeante e o nomeado, que é um ato de nomeação, só que é de livre nomeação e de livre exoneração. Show? Então vem para as alternativas. Então aqui não cabe a alternativa B. Vamos ver se teve alguém que falou B ali. Ninguém, tá certo. Por quê? É necessariamente uma pessoa concursada para exercer uma função de confiança. Acabei de mencionar.
É uma contratada temporária? Claro que não. Tem que ser uma contratada mediante concurso público, foi nomeado para um cargo efetivo. Olha a D. Ocupante de cargo efetivo. Moçada, ó. Quem optou pela alternativa D, está aqui o gabarito. Alternativa D, ela é uma ocupante de cargo efetivo. Por quê? Teve que passar em um concurso, partindo do pressuposto que a função de confiança é exercida exclusivamente por aquele que ocupa um cargo efetivo. Teve gente ali que mencionou gabarito E, foi a Pamela, né? Tome cuidado, moçada, é aquilo que eu expliquei. O cargo em comissão pode ser exercido tanto por aquele que tem um cargo efetivo, ou seja, passou em um concurso público, mas também por aquele que é contratado de forma direta, que não pertence à administração, não fez concurso público. Isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2º, que lá diz o seguinte, ó, que os cargos e funções, né, serão providos mediante a realização de concurso público, ressalvadas ou salvo naqueles cargos em comissão de livre nomeação e de livre exoneração. Moçada, isso daqui é uma baita de uma questão que a FGV colocou aí em concurso e é muito bom de aparecer em provas. A gente vai ver que algumas questões são bem parecidas uma com a outra. Aqui no decorrer do curso de resoluções de questões vocês vão perceber isso. Então é importante a gente entender esses conceitos porque a banca gosta muito. Fechou? Então teve muita gente que acertou ali, a Pamela errou. O bom é que a Pamela errou naquilo que a gente poderia ficar indeciso, né? Que é a alternativa D ou E, né? As demais ali a gente descartava de certeza. Show de bola. Então vamos lá. Questão número 2, ó, bem atual, tá, moçada? Ó, tudo questão atual. De vez em quando eu vou buscar uma questão mais antiga aí para trabalhar conceitos, mas basicamente vamos trabalhar aí com questões atuais da FGV 2022, 2021 e no máximo 2029. Vamos lá, a Pamela está perguntando ali, então a função em confiança somente efetivo? Exato, Pamela. Anota no teu resumo que isso aí é questão de prova. Bota junto no teu resumo, artigo 37, inciso 5º, está lá na Constituição Federal, que as funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores efetivos, que ocupam cargos efetivos. Show? E essa função de confiança é para atuar na direção, na chefia ou assessoramento. Bora lá, moçada. É isso aí. Questão número 2, Rodrigo é servidor público estável, ocupante de cargo de investigador policial da Polícia Civil do Estado Alfa. Olha só que bacana. Então, o Rodrigo é um servidor público estável que ocupa um cargo, então a gente está falando de cargo efetivo, de investigador de polícia. Investigador policial da Polícia Civil. De acordo com o texto da Constituição da República, Rodrigo apenas poderá perder o cargo em algumas hipóteses, como por exemplo, moçada, outra grande questão, vem aqui com o professor, que isso daqui é muito importante. A FGV gosta demais de trabalhar essas questões, então eu preciso que vocês façam uma anotação, isso aqui é importante, tá? Depois vocês vão lembrar e vão dizer, pô, o professor de Direito Administrativo lá do PRODES alertou. Você que vai fazer concurso, no teu edital tem o direito administrativo e a banca é a FGV, você necessariamente é imprescindível que você faça a leitura do artigo 37 até o 41 da Constituição Federal. Porque do 37 até o 41, e se alguém for fazer concurso militar, já lê até o 42, que é o último artigo dentro ali dessa temática administração pública dentro da Constituição Federal. Então, do artigo 37 até o 42, todo e qualquer concurseiro, isso é imprescindível que seja feita a leitura lá. Por quê? Muitas questões trabalham o artigo 37 e seguintes da Constituição Federal. A primeira questão que a gente trabalhou está lá no 37, a segunda está no 37. Por quê? No 37 a gente fala de administração pública, no 37 a gente fala do servidor público, traz direitos, traz obrigações dos servidores públicos. Então são temáticas relevantes que as bancas adoram colocar em prova e, em especial, a FGV. Show? Tranquilaço? Então aqui a gente vai falar de uma questão acerca da perda de cargo público. Ó, vem comigo, não se perde. Olha só, a gente está falando de um servidor público, que ele foi lá, fez o concurso público, foi nomeado, foi empossado e começou a trabalhar. Entrou em exercício. Olha só que bacana.
Passado 3 anos de exercício, de efetivo exercício, ou seja, trabalhando, aprovado no estágio probatório, ele vai adquirir estabilidade. De certa forma, a questão número 2 aqui da FGV não deu essa explicada que eu trago aqui. Era importante que isso estivesse ali no enunciado da questão. Mas a FGV deixou um furinho nesse sentido. Mas enfim, estou explicando para vocês. Quando fala em cargo de investigador, vocês têm que entender que é um cargo dentro da Polícia Civil. Então, é um cargo público. Para ser um policial civil, tu tem que passar em um concurso público. Para te exercer, de certa forma, essas funções de Estado, propriamente dito, e nas mais variados órgãos aí da administração pública direta, estou falando de União, Estado, Distrito Federal e município, tu vai ter que passar em concurso, porque tu vai ocupar um cargo efetivo, tranquilaço? E à medida que tu adquire a estabilidade, tu não sai tão fácil, né? Tu não pode ser demitido do serviço público tão fácil. Existem situações taxativas, quando eu digo taxativas, é aquilo que está escrito na lei que vai definir quando o servidor poderá ser demitido e tão simplesmente aquilo que está escrito na lei. Ou seja, a administração, o Estado não pode inventar outra situação para demitir o servidor estável. Show? Tranquilaço? E se vocês olharem mais uma vez lá no artigo 41 da Constituição, daí tá no 37 até o 41 que eu falei para vocês vão perceber que lá traz 3 situações que vão ensejar na demissão, na perda do cargo por parte do servidor público. E tem outra situação que enseja a perda do cargo público lá no artigo 169 da Constituição Federal. Então deixa eu explicar quais são as 4 hipóteses que ensejam ali na perda do cargo público. Show? Primeira delas, através de um processo administrativo disciplinar assegurada ampla defesa e contraditória. Ou seja, o servidor público no desempenho da função administrativa cometeu alguma irregularidade. Vai responder um processo administrativo disciplinar, que é um instrumento que a administração tem para apurar os fatos. Ao final do processo administrativo disciplinar, concluiu-se que o que ele cometeu era grave e é caso para demissão. Vai lá a administração e demite. Dá uma sanção, aplica uma sanção, uma penalidade nesse PAD, que é a demissão, que é a perda do cargo público. Isso pode acontecer? Sim, desde que seja garantido ali no processo administrativo disciplinar o contraditório e ampla defesa. Então é uma situação. A segunda situação é o que está lá no artigo 169, para eu colocar dentro do mnemônico que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é pelo excesso de gastos com o pessoal. Isso pode acontecer. Mesmo tu sendo estável, se o Estado, se o ente político que você está vinculado ali enquanto servidor, gasta muito com o pessoal e alcança lá o limite previsto na lei de responsabilidade fiscal, quando a gente fala de pagamento de pessoal, a administração pública pode começar a exonerar servidores de modo a alcançar esse limite aí de gastos. Obviamente que vai começar por aqueles que não têm estabilidade, mas se mesmo assim não alcançar esse reajuste financeiro, esse equilíbrio nas contas públicas, vai poder exonerar aqueles que são servidores estáveis. Show? Outra situação que enseja numa demissão do servidor público é quando ele for condenado em uma sentença judicial transitada em julgado. A título de exemplo, a gente tem a lei de improbidade administrativa, que o servidor público, se ele comete um ato de improbidade administrativa, vai acontecer o quê? Ele vai responder um processo e ao final desse processo ele pode ser condenado pela perda da função pública. Então é uma das situações que vai ensejar ali na perda do cargo. Entretanto, sublinhem, isso é importante demais, anotem aí. É necessário trânsito e julgado da sentença condenatória, ou seja, não pode mais caber recurso. A partir desse momento, a administração já pode demitir ali o servidor público. E a última situação é mediante uma avaliação de desempenho periódica, de acordo com a lei complementar. No Brasil, hoje, a gente não consegue aplicar essa possibilidade de forçar o servidor público a passar por uma avaliação periódica. Caso ele não seja aprovado nessa avaliação, ele perde o cargo. A gente não tem uma lei para regulamentar essa previsão constitucional, mas está ali. Questão de prova pode aparecer, está na Constituição, embora não tenha regulamentação, a banca pode colocar ali. Então vocês se depararam com as 4 situações que ensejam a perda do cargo público por aquele que já tem estabilidade. Tranquilaço? Agora bora lá para as alternativas, vamos ver se vocês estão espertos. Então, de acordo com o texto da Constituição da República de 88, Rodrigo apenas
apenas poderá perder o cargo em algumas hipóteses, como, por exemplo, vamos ver a primeira alternativa, em virtude de sentença judicial confirmada em segunda instância, ainda que não transitada em julgado. Opa, acabei de falar para vocês que a sentença judicial é uma das situações que podem determinar a perda do cargo. Entretanto, é necessário o trânsito julgado da sentença condenatória. Então, a gente descarta a alternativa A. Alternativa B. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurado ampla defesa, caso o servidor ali não concorde, né, com a decisão da comissão que o avaliou. Moçada, há alguma dúvida que aqui a gente já tem o nosso gabarito? Show, tá aqui, ó, mediante procedimento de avaliação periódica. Tranquilaço? Bem como o professor havia mencionado. Só que assim, ó, a gente está aqui numa simulação. Se eu estou lá realizando a prova do concurso, eu posso até deixar aqui já em destaque a alternativa B, que é a que eu acho que está certo, mas eu preciso ler as demais para ter certeza, descartando ali as demais alternativas, e é o que a gente vai fazer. Show? Vamos entender o porquê que a C não é o gabarito. Em virtude de sentença judicial. Opa, a gente sabe que pode. Só que daí completa, independentemente de confirmação de segunda instância ou pelo trânsito em julgado. Moçada, é necessário o trânsito em julgado. Então, a gente ainda fica aqui com um gabarito B. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. Mediante sindicância administrativa disciplinar. Não, moçada, falei para vocês que é necessário o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Professor, o que é a sindicância? É um processo também utilizado pela administração para apurar irregularidades. Só que através de uma sindicância, a administração só pode penalizar o servidor com uma advertência ou uma suspensão. A demissão, a perda do cargo público só se dará mediante processo administrativo disciplinar. Então não dá para fazer isso por uma sindicância e é por esta razão que a gente descarta. Alternativa E. Mediante processo administrativo disciplinar. Opa, até aqui a gente está dentro, né? Em que eles sejam assegurada ampla defesa. Opa, show! Sendo que a falta de defesa técnica por advogado ofende a Constituição da República de 88 e gera nulidade absoluta e insanável. Galera, vem aqui com o professor que eu preciso discutir essa alternativa E, porque isso daqui não cai. Isso aqui desmorona em prova de concurso público, em provas de concurso público. A alternativa E estava indo tão legal. A administração pode, sim, determinar a perda do cargo público daquele servidor estável, ou seja, demiti-lo, mediante um processo administrativo disciplinar, desde que seja garantido contraditório e ampla defesa, como a gente acabou de ler. Só que no finalzinho da alternativa ali, eles colocam uma ressalva, dizendo que na falta de advogado, ou seja, na falta de uma defesa técnica no âmbito do processo administrativo disciplinar, se não tiver um advogado ali para defender o servidor público, esse processo administrativo disciplinar ele vai ser anulado, ele é nulo. Inclusive diz ali que não dá nem para tentar corrigir algum problema do processo. Isso daqui já chegou até o Supremo Tribunal Federal. E tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula vinculante, ou seja, vincula toda a administração, vincula todo o Poder Judiciário, ou seja, as decisões da administração, as decisões do Poder Executivo, as decisões do Poder Judiciário, devem respeitar a súmula vinculante número 5. E a súmula vinculante número 5 diz exatamente o que a questão traz aqui, só que no oposto. Vai dizer que a falta de defesa técnica em um processo administrativo disciplinar não o torna nulo. Ele pode ter um advogado lá para ajudar na defesa? Pode. Agora, se ele não constituir um advogado, isso não vai anular o processo. Só que tomem cuidado. Diferentemente de um processo judicial, que lá no âmbito do Poder Judiciário, em um processo judicial, a defesa técnica, o advogado, é indispensável, é essencial à justiça. Então é por isso que essa bagaça chegou até o STF. Entenderam a lógica? Moçada, então, ó, atenção 100% nesse aspecto aí, porque é bem bom de aparecer na prova. Apareceu aqui, mas pode aparecer uma questão trabalhando exatamente isso. Então vamos lá, anotem. A falta de defesa técnica
no âmbito do processo administrativo disciplinar, não o torna nulo. Então, por isso que a gente tem ali o gabarito, como a gente marcou anteriormente ali, gabarito B. Moçada, eu disse que tinha mnemônico, né? Então joga lá no teu resumo esquematizado, ó, o famoso PESA, né? PESA nada mais é do que um mnemônico para você lembrar quais são as situações que vão ensejar ali na perda do cargo do servidor público. O que é o P? Processo administrativo disciplinar assegurado ampla defesa e contraditório. O E, excesso de despesas com pessoal. O S, sentença judicial, sempre lembrando, transitada em julgado. E o A aqui, avaliação periódica de desempenho. É o famoso PESA, né? Pesa ao servidor público ele perder o cargo público. Show, moçada? Entenderam a bagaça? Vamos que vamos, isso aí é questão boa de aparecer na nossa prova. Vamos lá, questão número 3. O prefeito do município Beta, sensível com a situação de Joana, pessoa extremamente competente e confiável, com elevado poder de liderança e que se encontra desempregada, decidiu aproveitá-la em sua gestão. Então, moçada, basicamente é o prefeito de um município quer aproveitar uma determinada pessoa, né, uma cidadã ali em sua gestão, quer contratar ela. Show? Para tanto, solicitou que sua assessoria lhe indicasse como isso poderia ser feito, sendo-lhe respondido corretamente que Joana poderia ser nomeada. Só que em quais condições que a Joana poderia ser nomeada? Vamos lá então. Alternativa A. A Joana poderia ser nomeada para um cargo de provimento efetivo? Cargo em comissão ou função de confiança? Moçada, eu acabei de explicar tudo isso daqui para vocês em uma outra questão. Vocês estão percebendo que a FGV gosta muito dessa temática? Galera, ó, para ela ocupar um cargo de provimento efetivo, far-se-á necessário aprovação aonde? Em concurso público. Para ela ocupar uma função de confiança, ela precisa ser servidora efetiva. Entenderam a lógica? Então, dentro dessas possibilidades, somente o cargo em comissão poderia ser ocupada pela Joana, porque é aquele cargo de livre nomeação e de livre exoneração. É a exceção à regra, não precisa concurso público. Show? Então, alternativa A a gente já descarta. Vamos lá. Alternativa B. Apenas para cargo em comissão ou função de confiança? Não, moçada. Apenas para cargo em comissão. A função de confiança é aquela exercida exclusivamente por servidor ativo. Se é servidor ativo, que ocupa um cargo efetivo, é aquele que passou em concurso. Então, aqui não entra a função de confiança. A C. Tão somente após aprovação em concurso público? Não, a gente sabe que a regra é a acessibilidade aos cargos e funções mediante concurso público. Mas o cargo em comissão é uma das espécies de cargo que admite contratação sem a realização de concurso público. Show? Olha D. Apenas para uma função de confiança. Olha aqui, tentando pegar ali o guerreiro. Não, função de confiança, acabei de mencionar, somente para cargo efetivo, quem ocupa um cargo efetivo, ou seja, passou em concurso público. Então a gente vai ter aqui o gabarito, moçada, ó, apenas para cargo em comissão. Show? Tranquilaço? Moçada, vem aqui com o professor que eu quero fazer uma pequena ressalva, tá? Vamos lá, o pessoal já dá uma olhadinha no chat aqui. Teve gente que acertou o gabarito ali, né? Gabarito E. Show de bola, isso aí, moçada. Vamos que vamos forte. Que a gente está respondendo aquelas questões que a FGV gosta muito e vai aparecer na prova de vocês. Para qualquer concurso, moçada, pode ter certeza que isso daqui é temática relevante. Show? A Francine. Oi, Francine, boa noite. Está pedindo ali para repetir o PESA. Sim, vou botar no cantinho aqui, Francine, ó. O PESA é o mnemônico para a gente lembrar quais são as situações que vão ensejar aqui, ó, na perda do cargo. O P é através de um processo administrativo disciplinar, o E é por excesso de despesas com o pessoal, o S, sentença judicial transitada em julgado, e o A aqui é através de uma avaliação periódica de desempenho. Show? Tranquilaço? Deixa o professor dar uma limpada aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. Então, o gabarito aqui ficou gabarito E, né? Cargo em comissão.
Vem aqui que eu quero passar uma informação que, no meu ponto de vista, também é muito relevante. Falei no nosso primeiro encontro ali, quando a gente estava trabalhando os princípios, principalmente ali o princípio da impessoalidade e também da moralidade, que são princípios que a FGV gosta muito. Sadá, então a gente já entendeu, resolvendo essas questões, que função de confiança, esse paralelo entre função de confiança e cargo em comissão, isso é muito importante. A função de confiança ela só pode ser exercida por servidor efetivo, então ele tem que ter passado em um concurso público. Show? O cargo em comissão, a Constituição diz que um percentual das vagas para os cargos em comissão também será ocupado por servidor que passou em concurso, ou seja, aquele que ocupa um cargo efetivo, um cargo de carreira. Só que outro percentual está livre ali para a autoridade nomeante, que geralmente é o prefeito, o governador ou o presidente da República. Está livre para ele contratar sem concurso público, porque os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Tranquilaço até aí? Só que a gente também precisa fazer uma ressalva. Embora a Constituição diga que é de livre nomeação e de livre exoneração uma contratação para um cargo em comissão, o STF analisa a impessoalidade e a moralidade em uma ação judicial que chegou até o STF. E através da súmula vinculante número 13, o STF chegou e disse o seguinte, para cargos essencialmente administrativos, essa livre nomeação e livre exoneração não vai ser possível quando a contratação for de parente até o 3º grau. Parente até o 3º grau, repito, porque isso que vai aparecer na tua prova. Ou seja, a autoridade nomeante para um cargo essencialmente administrativo, um cargo em comissão, não vai poder nomear um cônjuge, um ascendente, ou seja, pai, mãe, ou descendente, filho. Não pode nomear de forma colateral, né? Tipo um irmão, até o 3º grau, moçada, e por afinidade também, ou seja, os parentes da esposa ou do esposo da autoridade nomeante. Até o 3º grau, isso é importante demais. Então, embora a Constituição diga que os cargos em comissão são de livre nomeação e de livre exoneração, o STF está dizendo o seguinte, que calma lá, tu não pode contratar parente teu até o 3º grau. Show? Se é um parente no 4º grau, pode. Agora, outra ressalva é para os cargos essencialmente políticos. Por exemplo, secretário municipal, secretário de Estado, ministro lá dos ministérios lá da União, daí sim o STF diz que pode contratar mesmo sendo parente, porque é uma função essencialmente política. Entretanto, tem que ter habilidades, tem que ter qualificação para tal. Se não tiver nenhuma qualificação, daí nem o parente pode ser contratado ali de forma direta, sem concurso público, para um cargo essencialmente político. Olha que informação bacana. Show, moçada, vamos lá. A Pamela está perguntando ali, vamos ver o que a Pamela pergunta. Cargo em comissão, no caso de pessoa tenha graduação, pode mesmo que parente, professor? É o que eu acabei de explicar. O cargo em comissão é uma espécie, mas a gente tem uma subespécie no cargo em comissão, que é o cargo em comissão político e o cargo em comissão essencialmente administrativo, para trabalhar na chefia de um órgão qualquer. Se é para trabalhar na chefia de um órgão qualquer, essencialmente administrativo, o STF diz que não pode contratar até o 3º grau, parentesco até o 3º grau. Agora, se é para um cargo em comissão, no subnível ali, cargo político, secretário de Estado, secretário municipal ou ministro lá da União, pode sim fazer a contratação. Agora, se não tem qualificação nenhuma, não pode contratar. Show? Vamos lá, moçada. Questão número 4, baita questão também aqui. E aqui eu quero chamar a atenção, moçada, aqui alguns enunciados da FGV, olha aqui o tamanho dessa bagaça. Alguns enunciados da FGV extrapolam o bom senso em alguns momentos. Talvez, né, seja por essa razão que muitas pessoas reclamem aí da FGV, porque no meu ponto de vista é uma banca tranquila, basta a gente conhecer os conceitos. Mas aqui, olha o tamanho de enunciado, a gente vai perder um bom tempo aí na prova só fazendo a leitura do enunciado. Mas vamos lá, os obstáculos que a gente precisa aí romper, né, vencer para que a gente possa ser aprovado. Eu sempre digo, né, que não há expectativa de vitória sem esforço. As coisas não vão cair do céu, a gente tem que se esforçar. Se fosse fácil, todo mundo ia conseguir e não ia ser uma coisa bacana que hoje é ser um servidor público. Então vamos lá.
Joaquim foi aprovado em concurso público. Aí Joaquim realizou o sonho, né? Vamos lá. Joaquim foi aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo. Estão vendo que os conceitos que a gente vem trabalhando, vem fechando aí? Para um cargo efetivo na Câmara Municipal de determinada cidade do estado-alvo. E foi classificado em 11º, ó, maluco mandou bem. Foram oferecidas no edital do concurso 10 vagas. Puta que o pariu, né? Ficou por uma, mas vamos ver o que a questão traz. Então vamos lá, estou anotando aqui. O Joaquim foi aprovado na 11ª colocação e o concurso tinha a previsão editalícia ali de 10 vagas. E daí o enunciado diz que os 10 primeiros classificados já foram nomeados e empossados. Show! Então, se abrir mais uma vaguinha, o Joaquim entra. Vamos lá. Ocorre que durante o prazo de validade, isso aqui a gente precisa sublinhar, durante o prazo de validade do concurso, Joaquim verificou que surgiram mais 2 vagas em virtude ali, né, diante da aposentadoria de 2 servidores ocupantes do mesmo cargo efetivo para o qual foi aprovado, sendo certo que, logo após, a Câmara contratou temporariamente 2 pessoas não concursadas para exercerem as mesmas funções afetas a tal cargo. Inconformado, Joaquim, né, foi lá e protocolizou na Câmara requerimento administrativo pleiteando sua imediata nomeação. Olha que bucha, moçada, estão entendendo a lógica? Instando a ser manifestar na forma decidida pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento nessa situação. O procurador judicial da Câmara deve direcionar seu parecer no sentido de que Joaquim, agora a gente vai analisar se Joaquim tem direito à contratação ou não. Vamos lá, moçada, olha só que bacana, deixa eu voltar um pouquinho ali então. Então Joaquim foi aprovado em 11º, mas só tinha 10 vagas para o cargo que ele pleiteava. Só que dentro da validade do concurso público, e as 10 vagas foram preenchidas, né? Os 10 primeiros classificados ali foram nomeados e tomaram posse. Só que dentro do prazo de validade do concurso, Joaquim ele ficou sabendo que a administração foi lá e contratou 2 pessoas sem concurso para exercerem a mesma função que ele passou. E essa contratação ocorreu porque 2 servidores haviam se aposentado, entraram na inatividade. E daí Joaquim se sentiu no direito de ser nomeado porque tinha essas vagas e a administração não poderia, né, estar contratando sem concurso público e ainda havia um concurso público dentro da validade. Então vamos lá, vamos entender as alternativas aqui. Eu tenho certeza que vocês já estão vislumbrando ali que o Joaquim tem direito nessa bagaça, né? Mas a gente vai ter que entender o que é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. A alternativa A vai dizer que Joaquim possui direito subjetivo à nomeação, concordo, desde que comprovada de forma cabal, ou seja, sem dúvidas, que houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Câmara, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação. Moçada, essa bagaça aqui ó, está ipsis literis com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vem aqui com o professor agora que eu preciso explicar para vocês, já que a gente já achou o gabarito ali, né? Na primeira alternativa o gabarito é A, deixa eu explicar isso daqui para vocês que é muito importante. Vamos lá. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento em 3 hipóteses que vai, de certa forma, se encaixar essas 3 hipóteses, aquele que foi aprovado em concurso público, ele vai ter direito ali subjetivo à nomeação, ou seja, ele tem o direito líquido e certo de ser nomeado. Show? Anotem as 3 situações que é importante demais para a nossa prova. Isso aí vai gerar questões da FGV em toda e quanto é prova. A primeira situação, o STF foi lá e disse o seguinte, meu querido, ó, aquele candidato ao concurso público que passar dentro do número de vagas ofertadas no edital, ele tem direito subjetivo à nomeação. Ou seja, moçada, se vocês realizarem um concurso público, e o concurso público lá tem 10 vagas, no caso aqui
da situação hipotética. E você passou dentro das 10 vagas, ou seja, pode ser primeiro colocado ou 10º colocado, você vai ser servidor público, aconteça o que acontecer. Show? Por quê? O STF diz que aquele que passa dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. E daí eu já informo para vocês, se caso no último dia de validade do concurso público, findou ali o concurso público, você não foi nomeado lá para o concurso, bora lá, apresenta um recurso administrativo, se negado o recurso administrativo, você entra com uma ação judicial, inclusive é mandado de segurança que tu pode entrar, porque é um direito líquido certo de acordo com o STF. Show! Essa é a primeira situação que vai ensejar num direito à nomeação subjetiva ali do candidato. Passar em um concurso público dentro do número de vagas. A segunda hipótese, a segunda situação, que enseja ali um direito subjetivo à nomeação, ou seja, a administração tem que te nomear, é quando tu é preterido, é desrespeitada a ordem de classificação do concurso. E daí independe se você está dentro das vagas ou não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Você passou em um concurso público em 5º lugar, show? 5º lugar. Só que o concurso público tinha previsão apenas de uma vaga, beleza? A administração vai lá e chama o primeiro colocado, até aí tá tudo certo. Só que daí a administração, pode ser por erro ou pode ser por má fé, vai lá e chama o 6º colocado. Se ela chamar o 6º colocado e não chamar o 2º, o 3º, o 4º e o 5º, quando esse 6º colocado for empossado, os demais que estão na frente do 6º colocado, nessa situação hipotética que eu trago, passam a ter direito subjetivo à nomeação, mesmo que o edital não disponibilizasse o número X de vagas que eu acabei de exemplificar. Entenderam a lógica? Então, a preterição ali, né, deixar para trás um determinado candidato e não respeitar a classificação final no concurso, enseja ali ao direito de uma nomeação, enseja ali, né, o direito subjetivo à nomeação. Show? Entenderam a lógica? Então, independe de estar dentro das vagas ou não. Se você é preterido na classificação, tem direito. E a terceira situação que o STF ali pacificou o entendimento é a questão aqui, que acontece o seguinte, quando surgem novas vagas na administração, mesmo que não tivesse previsto no edital, mas se surgirem novas vagas ali, ainda dentro da validade do concurso público, e a administração pública contratar alguém, mesmo que seja contratado dentro do concurso ou contratado de forma sem concurso, né, uma contratação direta ali sem concurso, aquele que está ali na próxima vaga vai ter direito a ser nomeado. Show? Então, vem aqui para as alternativas, moçada, ó, gabarito A, olha só que bacana. Então, o Joaquim, ele possui direito subjetivo à nomeação, por quê? Porque a Câmara foi lá e contratou sem nenhuma justificativa do porquê que estava contratando e, de certa forma, ele foi preterido, né? Houve uma preterição, porque abriram-se 2 vagas, ele estava ali em 11º, então dava para contratar ele e a administração contratou terceiros, então ele passa a ter direito. Beleza? Vamos descartar a B e vocês vão ver que as demais alternativas ali vão fechar com os conceitos e com a decisão do Supremo Tribunal Federal que eu acabei de mencionar. Vamos lá. Por que a B está errada? A B diz que Joaquim ele possui direito subjetivo à nomeação. Ok, até aqui está dentro do que a gente entende. Que surgiu com a mera aposentadoria dos 2 servidores. Está aqui o erro, moçada. A mera aposentadoria é expectativa de direito. O que gerou o direito subjetivo à nomeação foi a contratação por parte da administração. Se a administração não tivesse contratado ninguém, estava dentro do poder discricionário. Não vai contratar mais ninguém. O edital dizia que eram 10 vagas, preencheu as 10 vagas, acabou. Então, a mera aposentadoria não abre esse direito subjetivo. É uma expectativa de direito. Agora, se a administração contratar alguém, opa, Joaquim passa a ter direito. Show? Vamos lá. Alternativa C, não possui direito subjetivo à nomeação. A galera aqui a gente já descartava porque sim, tem direito subjetivo. A D, na mesma situação, ó. Vocês percebem, a E na mesma situação. Vocês percebem que se a gente conhecesse a jurisprudência do STF, a gente já matava a questão muito facilmente.
Show? Eu sei que essa questão aqui é de interesse de muitas pessoas, todo mundo aí está fazendo concurso, todo mundo bobear já fez concurso, tá esperando aí a nomeação ou está fora do número de vagas. Então eu vou aqui para o chat, que pode ter certeza que o pessoal deve estar perguntando alguma coisa nesse sentido. E a gente já tem pergunta assim aqui, a Nathalie, ela pergunta, essas vagas temporárias podem ser entendidas como em comissão também? Pode ser entendida como em comissão. A ideia aqui, a pergunta é ótima, a ideia aqui é o seguinte, na situação hipotética, o Joaquim estava em 11º, só tinha 10 vagas, show. Só que a administração vai lá e contrata alguém para a mesma função. Se é para a mesma função, só que a gente tem que lembrar que o cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento, né? Mas digamos que seja para a mesma função, mesmo que seja um cargo em comissão. Moçada, se é para a mesma função, significa dizer que a administração está precisando de gente naquele cargo. E daí tem que ser com aquele que passou em concurso público. Show? De acordo com o STF. Ela continua perguntando ali, a Nathalie, a contratação de comissionado em vez do 11º, é isso aí. Resposta, se contratar, já mostrou que necessita de servidor para atuar na administração. Então tem que chamar quem está ali esperando, né, para ser nomeado, porque realizou o concurso público, embora esteja fora do número de vagas, a administração está mostrando que precisa de mais vagas, certo? Que há cargos vagos, está mostrando através da contratação. Então, sim, vai gerar ali o direito subjetivo à nomeação. Show? Moçada, questão de 2019 aqui, ó, FGV, vocês vão perceber que a FGV vai voltar nas temáticas ali que estão dentro do artigo 37 até o 42 da Constituição. Então, é imprescindível a leitura dessa parte aí do direito constitucional. Mesmo que não tenha lá previsto no edital de direito constitucional, vocês precisam ler o artigo 37 até o 41, ou talvez 42, se você estiver fazendo o concurso aí para cargos militares, porque sempre vai cair nas provas. Então, vamos lá. Mais uma situação hipotética, aquele padrão, né, conhecido da FGV em seus enunciados. Vai dizer o seguinte, que João, servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo de engenheiro de radiação. Ou seja, o João passou em concurso, né, moçada? Porque ele está num cargo efetivo. Desejava realizar um novo concurso público. Olha só que bacana, o bicho é concurseiro. De modo a vir ocupar 2 cargos de provimento efetivo. Opa, sublink, isso daqui é importante. Caso houvesse compatibilidade de horários. À luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. Moçada, joguem ali no chat a resposta que vocês acham que seja ali, porque isso daqui é questão que não cai, desmorona em provas. E eu quero ver se vocês estão ligados nessa bagaça, porque toda vida aparece, seja qualquer banca, está sempre colocando isso em provas, e é algo bem, no meu ponto de vista, bem banal, está sempre aparecendo nas provas, e mesmo assim, às vezes a gente se perde. Então vamos entender esse trem aqui. Ali, ó, a Francine já disse que é B, verem ocupar um cargo de professor, vamos analisar isso daqui, parece que sim, vamos que vamos. A Rita também ali, alternativa B. Tá, vem aqui com o professor que eu preciso desenrolar essa bagaça. Primeiro ponto, ó, abre o coração, respira, se tiver com uma aguinha aí, toma uma aguinha, cafezinho, toma um cafezinho, oxigena bem teu cérebro. Aproveita para prestar atenção e responder em voz alta aí alguma pergunta que eu venha a realizar, até para te fazer um marketing aí com o pessoal da família, né? Porque não é fácil estudar na frente do computador. O pessoal da família sempre acha que a gente está enrolando. Então, vai respondendo em voz alta aí para fazer um marketing pessoal. Mas vamos lá. Respirou fundo, abriu o coração, agora vem comigo, não se perde. Moçada, a regra constitucional tá lá, ó, anota ali. Artigo 37, inciso 16. Tá lá no artigo 37, inciso 16. A regra constitucional já começa dizendo assim, isso é a regra. É vedado a acumulação de cargo público efetivo remunerado. Ponto. Entenderam a lógica? Então, na República Federativa do Brasil, em respeito à Constituição Federal, a gente tem uma regra. Não pode acumular cargo público efetivo remunerado. Entenderam a regra? Não pode. Ah, professor, mas existem as possibilidades.
Essas são as exceções. Não pise em casca de banana na hora da prova. Vocês têm que entender o que é a regra e o que é a exceção. Se na tua prova aparecer assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, é vedado acumular cargo público remunerado. Ponto. Certo ou errado? Certo. Agora, se aparecer na tua questão assim, ó, é vedado a acumulação de cargo público não tendo qualquer possibilidade. Opa, daí tá errado, que a gente sabe que existem exceções. Conseguiram entender? Concurseiro tem que estar ligado, tem que estar esperto nessas cascas de banana. Show? Então vamos lá. Então a regra é, vamos lá, a regra é não pode acumular cargo público remunerado. Show? Daí tu deve estar pensando, ah, peraí, então se eu for exercer um cargo público de forma gratuita, pode? Não, mas daí a gente tem uma lei federal que diz que não pode ser prestado serviço público de forma gratuita só em situações bem específicas. Então, vamos entender que não, tu não pode acumular cargo na administração. Agora vamos lá. A Constituição vem de seguinte, ó, salvo se houver compatibilidade de horário. Opa, se houver compatibilidade de horário, eu posso acumular cargo público. Esse é o primeiro requisito da exceção. O segundo requisito é respeitar as peculiaridades. E a Constituição vai dizer o seguinte, ó, você, servidor público que passar em outro concurso público para um cargo efetivo, pode acumular da seguinte forma, desde que haja compatibilidade de horário e os cargos sejam 2 cargos de professor. Ou seja, tu pode ter um cargo público de professor e mais um cargo público de professor, havendo compatibilidade de horário, toca a ficha, meu querido. Tu vai receber remuneração pelos 2, vai se aposentar pelos 2. Show! Tu também pode acumular desde que haja compatibilidade de horário, um cargo de professor e um cargo técnico. O que é cargo técnico, professor? É esse que exige uma certa qualificação para te ingressar. A maioria dos concursos são cargo técnico. Por exemplo, quando está lá no edital dizendo que tu tem que ter um nível médio, já é um cargo técnico. Quando diz que tu tem que ter uma determinada graduação, já é um cargo técnico. Se é uma graduação mais específica, já é um cargo técnico científico. Show? Essa brincadeira não é interessante. O que interessa para a prova da FGV é a parte da lei seca, direito constitucional ali, aqui no direito administrativo. Então, tu pode acumular um de professor, mais um de técnico. O João aqui, que é ocupante de um cargo de engenheiro, é um cargo técnico, moçada. Então, ele poderia acumular desde que houvesse compatibilidade de horário? Sim. Com qualquer cargo? Não, somente com cargo de professor. Então, ele não pode acumular com outro tipo de cargo. E a outra possibilidade que a Constituição traz ali no inciso 16 do 37 é a possibilidade de acumulação de cargo de 2 cargos da área da saúde, cargos ali da área da saúde com profissão regulamentada. Por exemplo, fisioterapia, enfermagem, medicina, isso pode estar acumulando. Acontece, por exemplo, de um fisioterapeuta ter um concurso, né, ser concursado pelo município e também ser concursado, né, ocupar um cargo efetivo pelo Estado. Mesma coisa os médicos, então isso é normal. Show! Galera, tem umas coisas bem escondidas lá na Constituição Federal que também traz essa ideia de acumulação de cargo, que é o caso de juízes e promotores ali no Ministério Público. Eles são dedicação exclusiva, né, à magistratura e ao Ministério Público, mas eles também podem acumular o cargo de magistério, ou seja, pode ser professor ali, cargo público. A gente não está falando de dar aula na iniciativa privada. Beleza? Tenho certeza que com essa informação ninguém vai errar ali a questão número 5, então bora aqui para a gente entender as alternativas e assinalar aquela que é correta. Vamos lá. Alternativa A, João não pode ocupar outro cargo de provimento efetivo. Não, moçada, a gente acabou de entender que sim, o João pode ocupar cargo, havendo compatibilidade de horário e tem que ser um cargo em específico. Vamos lá. B, João somente pode vir a ocupar um cargo de professor. Opa, tá aqui o gabarito, moçada, ó. Gabarito B. Por quê? Ele já é engenheiro, ou seja, ele já ocupa um cargo técnico, então a Constituição diz que a acumulação é possível, desde que seja um técnico e um de professor. Show, moçada? Vamos ver por que a C está errada. João somente pode vir a ocupar um cargo técnico. Não, ele não pode acumular 2 cargos técnicos. Ele já tem um cargo técnico e vai poder ocupar somente um cargo de professor. João pode vir a ocupar um cargo de professor ou de técnico. Não, moçada, ele só pode de professor, o cargo técnico não.
E aí, João pode vir a ocupar um cargo na área da saúde, também está errado. Por quê? Se ele já ocupasse um cargo da saúde, ele poderia somar com mais uma saúde. Porém, ele ocupa um cargo aqui, moçada, de engenheiro, um cargo técnico. É necessário que ele tenha formação ali em engenharia para assumir esse cargo efetivo. Show? Tranquilaço? Bora lá, tem pergunta no chat ali. Matias, vamos Matias, 2 cargos de nível técnico está liberado ou apenas professor e técnico? É o que eu acabei de mencionar, Matias. Tem que ser um técnico e um professor. Os similares ali que a gente diz são 2 cargos de professores ou 2 cargos de profissionais da área da saúde. Show? O colega ali está perguntando se o aposentado pode fazer concurso público. Sim, aposentado pode fazer concurso público tranquilamente. Só que tem que tomar cuidado que alguns concursos ali estipulam, né, uma idade máxima, como é os cargos militares, estipulam idade máxima também, cargos civis ali, estipula a necessidade de tu ter que ficar um determinado tempo no serviço público para depois ter direito a uma nova aposentadoria, por exemplo. Mas sim, aposentado pode voltar para a atividade. Sempre lembrando, né, que a gente tem a aposentadoria lá compulsória aos 75 anos de idade, de acordo com a lei complementar que regulamentou lá a Constituição Federal. Então, se tu já passou de 75, já chegou nos 75, tu já não pode mais, no meu ponto de vista, né, fazendo uma interpretação, tu já não pode mais ser servidor público. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Questão número 6. E aqui, galera, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar em outra temática. Até agora o professor estava desenrolando tudo aquilo que falava de agentes públicos ali, de forma bem específica nos servidores públicos. Agora eu quero trabalhar um assunto muito bom aí, também muito cobrado em provas da FGV, que são os atos, né? Que é o ato administrativo. Moçada, outra temática muito explorada em provas de concurso. Então, se vocês estão acompanhando aí o curso de resoluções de questões da FGV, nosso primeiro encontro, o professor trabalhou ali princípios, depois a gente falou de organização da administração pública, e agora a gente está trabalhando servidores públicos, e agora a gente vai entrar na temática ato administrativo ou atos administrativos. Show? Vamos lá então. Vamos ver o que a FGV traz acerca dessa temática aqui, moçada, uma questão bem atual aí da FGV. E o seguinte, que José, técnico policial de necropsia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, praticou o chamado abandono de cargo. O cara não apareceu para trabalhar por 30 dias consecutivos, deve ser isso que está no enunciado, ó. Na medida em que se ausentou do serviço sem justa causa, por 30 dias consecutivos. Após regular processo administrativo disciplinar, olha só que bacana, moçada, ó, lhe foi aplicada a sanção de demissão. A gente já vinha falando isso nas questões anteriores. Então, através de um processo administrativo disciplinar, foi aplicada uma demissão e a gente já sabe que é possível sim o servidor, inclusive estável, perder o cargo nessas condições. Fechou. No caso em tela, as razões de fato e de direito e não a exposição dessas razões, isso daqui é muito importante para entender a questão, que deram ensejo à prática do ato de demissão, representa o elemento ou o requisito do ato administrativo denominado. E daí aqui a gente tem as alternativas. Mais uma vez o professor faz aquela boa relembrada, vem aqui comigo agora, só para a gente não cair ali cru para resolver a questão. Eu sei que vocês já estão avançados aí, já estão bem avançados, tenho certeza que todos já entenderam ali quais são os elementos do ato administrativo, mas é bom que a gente faça essa retomada só para a gente não ficar voando ali na hora de responder a questão. Então vamos lá, olha só que bacana. Quando a gente fala do ato administrativo, o ato administrativo ele precisa respeitar ali uma ordem de formação, requisitos para a sua formação. Para praticar um ato administrativo, para ele ser válido, é necessário que o ato seja praticado por um sujeito, por um servidor, por um agente público competente. Então, o primeiro requisito de validade do ato administrativo é o requisito competência. Pode ser chamado de requisito ou elemento. Show? Só não pode confundir com atributo, que atributos são qualidades, peculiaridades, são qualidades ali do ato administrativo. Então, elemento e requisito é a mesma coisa. Primeiro elemento ou requisito do ato administrativo, competência.
para praticar o ato tem que ter competência para tal. E é a lei que vai dizer quem é o sujeito competente, quem é o agente, qual é a autoridade competente para a prática do ato. Show? Segundo elemento é a finalidade. Qual é a finalidade? É a satisfação do interesse público. É o objetivo máximo da administração. Então, a finalidade deve ser sempre buscar satisfação do interesse público. Show? Depois da finalidade, a gente tem a forma. A maneira com que esse ato aparece. Show? Na forma é onde a gente escreve o ato administrativo, por exemplo. Eu faço ali um documento, a maneira com que ele se apresenta, que ele se exterioriza, tá ali, ó, documento escrito. Mando para publicação, isso está dentro da forma do ato administrativo, porque existem atos que não são escritos. Por exemplo, um semáforo. Não é uma ordem da administração dizendo às vezes para te parar ou para te continuar. Aquilo é um ato administrativo, só que não é um ato administrativo escrito, é através de sinal. Show? Então, competência, finalidade e forma. E depois a gente tem mais dois elementos requisitos, que é o motivo e o objeto. Professor, o que é o objeto? É o que o ato quer praticar. Por exemplo, se é um ato de desapropriação de um imóvel para administração ali, usar aquele imóvel para construir uma escola, por exemplo, a desapropriação dar-se-á mediante um decreto de desapropriação. Então, o objeto do ato é um decreto, a edição de um decreto. Quando você é chamado ali, após ser aprovado em um concurso público, o nome do ato administrativo, o objeto do ato administrativo é a nomeação, é o ato de nomeação. Então, o ato ele tem um nome, e daí esse nome vai estar lá no objeto. E o motivo, galera, que daí é, muito provavelmente aqui, o que a questão está perguntando, o motivo são os pressupostos de fato e de direito que inspiraram a edição do ato administrativo. Ou seja, houve um fato e o direito diz que a administração deve fazer algo em relação àquele fato. Entenderam a lógica? O que aconteceu ali? O fato, ele cometeu uma irregularidade. Não veio trabalhar, ficou 30 dias afastado do serviço de forma consecutiva sem justificar. Isso é o fato. O que o direito diz é caso para demissão. Abre um processo administrativo disciplinar e aplica uma sanção de punição, de demissão. Entenderam a lógica? Então, o motivo do ato administrativo são os pressupostos de fato, alguma coisa aconteceu, e os pressupostos de direito. O direito vai dizer como a administração vai atuar, que inspiraram a edição do ato administrativo. Tranquilaço até aí? Agora toma cuidado com isso. Motivo é diferente de motivação. Vou repetir. Anota no teu resumo. Motivo é diferente de motivação. Caiu recente em concursos aí, ó. Concurso toda hora tá caindo isso. Então tome cuidado. Não é só a FGV que cobra isso. Vou repetir pela terceira vez. Vocês estão bravos já comigo, né? Motivo é diferente de motivação. Por quê? Motivo é pressuposto de fato de direito que inspirou a edição do ato administrativo. Agora, quando a autoridade vai lá e escreve no documento, e a gente vai dizer que escrever no documento é fundamentar a decisão, a gente está falando do princípio da motivação. A gente está falando de escrever, de pegar os motivos, de pegar o motivo e escrever ele. Entenderam a lógica? Então, somente o motivo, pressuposto de fato e de direito que inspirou a edição do ato administrativo. Quando a gente fala em motivação, é pegar e motivar, fundamentar a decisão. E daí a motivação está lá dentro da forma. Lembra que eu expliquei para vocês que a forma é a maneira com que o ato aparece para a coletividade? É a maneira com que ele se exterioriza? Então ele vai estar escrito e fundamentado. Show? Motivação, pressuposto de fato de direito que inspiraram a edição do ato administrativo. Motivo. Motivação é escrever os motivos ali no documento, é fundamentar. Agora vem para a questão, que isso daqui é a questão que está desmoronando em provas de concurso. Vamos lá. Olha só que bacana. No caso em tela, as razões de fato e de direito, e não a exposição dessas razões que deram ensejo à prática do ato de demissão representam o elemento ou requisito do ato administrativo denominado como motivo, galera, tá aqui, ó. Não é o objeto, que o objeto é o ato de demissão. Não é a forma, que a forma é a maneira com que o ato aparece.
Não é fundamentação, porque isso daqui não é elemento requisito do ato administrativo, eu já falei para vocês quais são os elementos. E não é motivação, que aqui está a grande pegadinha. As bancas tentam brincar com essa ideia de motivo e motivação. Se liga que isso daqui é diferente. Motivo é aquilo que inspirou os pressupostos de fato e de direito. A motivação é escrever de forma a fundamentar a decisão. O enunciado diz que ele não expôs isso, não foi a exposição. Por essa razão, o gabarito aqui é gabarito E. O elemento ali é o motivo. Dava para fazer por eliminação, conhecendo também os requisitos do ato administrativo, né, moçada? É o famoso, ó, mofo. Mnemônico para a gente lembrar, ó. F de finalidade, CO de competência, MO, olha aqui o M, moçada, ó, motivo, né? Motivo do ato administrativo, a forma e o objeto. Famoso ficomorfo, galera. E já teve gente que acertou ali, né? A Francine está sempre ligada, gabarito E. Vamos que vamos aí dentro da temática ato administrativo ou atos administrativos. Show! Moçada, ó, mais uma questão super atual aí, o professor está trabalhando com questões bem atuais, então a gente tem que fazer dessa forma para que vocês entendam qual é o padrão aí da Fundação Getúlio Vargas. E a gente se depara aqui com aquele grande, né, aquele baita enunciado normal da FGV, mas sempre trazendo, de certa forma, aí uma situação hipotética. Existem enunciados curtinhos que vai exigir só o conhecimento conceitual? Sim. Mas a maioria das questões aqui no padrão da questão número 7, que eu trago aqui para o curso de resoluções de questões, é nesse sentido. Então vamos lá. Sem drama, né? Sem brigar com a banca, porque a banca é bem bacana no direito administrativo, a gente vai fazer a leitura desse pequeno texto aí enunciativo. E diz o seguinte, ó. A auxiliar de necropsia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Dona Maria, está lotada em posto regional de polícia técnica e científica do interior do estado. Show! Então a gente está falando aqui da Maria, que é uma servidora pública ali que trabalha, né, na Polícia Civil aí do estado do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, Maria, única policial de plantão, recepcionou de policiais militares um cadáver feminino para fins de perícia. Opa, ela trabalha na Polícia Federal, os polícias lá chegaram com um cadáver, né? Resultado de crime de homicídio, muito provavelmente, e ela vai analisar lá esse cadáver. Para adiantar o trabalho, mesmo não havendo naquele momento qualquer perito, não tinha um perito no órgão, Maria fez o exame pericial, além de ter emitido e assinado sozinha o auto de exame cadavérico, agindo em sentido contrário ao que dispõe as normas aplicáveis às atribuições de seu cargo. Galera, olha só que bacana. Então a Maria, para adiantar o serviço, foi lá e produziu um documento para o qual ela não tinha o quê? Ela não tinha atribuição. Eu não vou dar a resposta. Então vamos lá. Pelos fatos narrados, percebe-se que a perícia feita por Maria é inválida, por vício no elemento do ato administrativo da. Quero ver as respostas, hein, gente? Vocês estão proibidos de errar. Pelo amor de Deus, essa questão aqui é dada, porém, pode ter certeza que muita gente errou no concurso. E se não tiver na pegada, vai errar. Então vamos lá. Tem gente ali que já colocou, deixa eu ver. Messias, né? Começamos ali, né? Messias, B, Rita B, Francine B. Moçada, todo mundo tá no B ali e vocês acertaram, exatamente. A gente está falando de um vício aqui na competência. Ela extrapolou sua competência, né, moçada? Não houve vício na finalidade. Por que não houve vício na finalidade? Porque, de certa forma, ela estava prestando um serviço público, ela estava emitindo um documento, ela estava trabalhando. Então, a finalidade pública foi alcançada. O motivo? Os pressupostos de fato e de direito. Moçada, pressupostos de fato e de direito que inspiraram a edição do ato administrativo,
É existente. A gente teve um fato, que é um cadáver, e o direito diz que esse cadáver deve ser o quê? Periciado. Então, não tem erro no motivo. O objeto, não tem erro no objeto, porque o que ela emitiu lá? Ela fez um exame e emitiu o quê? O auto de exame cadavérico, era esse o documento, esse era o objeto. E motivação, a gente sabe que não tem nada a ver com o elemento do ato administrativo. Então, por esta razão, sobra aqui gabarito B para a questão. Vem cá, vem aqui com o professor, parabéns, todo mundo gabaritou ali, show de bola. Mas me diz uma coisa, vocês estão encontrando dificuldade em resolver questões da FGV? Moçada, aí vocês podem ter certeza, eu não fui lá buscar as questões mais fáceis das provas anteriores da FGV. Não, eu peguei questões que trabalham ali conceitos bem importantes e as demais questões seguem o mesmo padrão. O que o candidato, o que o concursando aí, né, o concurseiro precisa saber para não errar a questão de direito administrativo nas questões, nas provas aí da FGV? Conhecer os conceitos. Basta conhecer os conceitos. Ah, professor, mas eu tenho que memorizar todos os conceitos? Infelizmente sim. Mas, por exemplo, aqui no PRO10, a gente tem uma metodologia bem bacana ali para que a gente possa entender e lembrar de todos os conceitos. O pessoal que acompanha aí o curso regular de Direito Administrativo sabe que eu trabalho com resumo esquematizado, a gente trabalha com mapa mental, a gente resolve questões, a gente disponibiliza material em PDF. Então o PRO10 Concursos é completo, moçada, na preparação. Então a gente tem aprovado muitos candidatos aí ao longo de nossa história. Estamos aí, 2017 por aí, né? Procura ali na história no site do PRO10 e de lá para cá a gente já aprovou muita gente dentro dessa metodologia de ensino. Show? Daí vocês estão vendo aí a plataforma, né? O Ajuda Aí, onde a gente tem um contato direto, vocês vão perguntando, eu vou respondendo, e algo específico para vocês, isso não é aberto para mais ninguém, é só para você que é aluno PRO10 Concurso. Então vamos lá, moçada, ó, ferramenta aí, ó, muito bacana, é uma tática, uma estratégia muito bacana para a gente ser aprovado no concurso. Show? Então todo mundo acertou? A questão ela parece ser fácil, mas vocês acertaram também, porque vocês já entendem o conceito. Pode ter certeza que o pessoal ali, de certa forma, que não conhece os elementos do ato administrativo, podem sofrer na hora de responder essa questão. Agora vamos para a questão número 8. Deixa eu ver o que é essa questão. Essa questão aqui ela é muito boa, moçada. A questão número 8, ela vai trazer uma temática bem bacana, que é aquilo que a gente chama de convalidação, de aproveitamento, de saneamento do ato administrativo. Ou seja, o ato foi praticado de forma equivocada e a gente vai tentar corrigir ele. Show? Mas vamos ver o enunciado, depois o professor explica mais uma vez dessa forma aí para vocês entenderem e estarem acertando a questão. Então vamos lá. No curso de determinado processo administrativo, a Maria, que é escrivã de Polícia Civil, praticou o ato administrativo de autorização de troca de móveis entre delegacias. Show? Só que esse ato era de competência da chefe de departamento onde ela está lotada. Opa, então, vocês já entenderam, de acordo com a questão anterior, a Maria, escrivã aqui, cometeu um erro, né? Ao praticar um ato com vício na competência. Ela não tinha competência para praticar esse ato aí, que era a autorização de trocas ali de imóveis entre delegacia, entre órgãos aí da administração. Show? Então vamos lá. Passando 5 meses da prática do ato, a irregularidade foi verificada pela delegada Joana, chefe de departamento, que detém a competência para a prática do ato. Moçada, vocês estão entendendo? Então, uma escrivã praticou um ato que não era de sua competência. A delegada, que era sujeito competente para a prática do ato, ficou sabendo desse ato algum tempo depois. Constatando que não houve lesão, isso daqui é muito importante, constatando que não houve lesão ao interesse público, ou seja, não houve prejuízo à finalidade, que é um dos requisitos do ato administrativo, nem prejuízo a terceiros e com o objetivo de sanar o vício, ou seja, com o objetivo de corrigir o vício, a delegada Joana tomou a seguinte iniciativa e daí a gente vai ter que assinalar a alternativa correta em relação ao que Joana pode fazer para sanar esse vício que houve ali na competência.
Alternativa A. Joana pode convalidar o ato. Joana pode convalidar o ato por meio de confirmação, cujos efeitos não retroagem a data da edição do ato. Moçada, eu vou explicar para vocês que sim, o sujeito competente ele pode convalidar, ele pode corrigir esse erro com vício na competência. Porém, os efeitos eles devem retroagir a data de edição do ato, porque senão não ia ter valido esse ato administrativo, então não ia ter sentido. Vocês conseguiram entender a lógica? Então, o que está errado na alternativa A é dizer aqui, ó, que a decisão, né, que a convalidação, que o saneamento desse ato não vai retroagir a data da edição. A gente tem um problema na confirmação aqui também, moçada. Eu vou explicar isso para vocês. Mas a alternativa A a gente já descarta. Mas vem aqui com o professor, que eu sei que vocês já querem uma informaçãozinha ali que isso é importante demais para a nossa prova e aonde que a gente pode corrigir, em que momento que a gente não pode corrigir o ato administrativo. Vocês lembram dos 5 requisitos? Então a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Show? Desses 5 elementos, se por algum motivo a gente verificar um erro, um vício, um desrespeito à lei e um desses elementos, a gente pode corrigir o ato, a gente pode sanar o ato e convalidá-lo, ou seja, não perder aquele ato administrativo que foi praticado e ele ter ali, ele ser mantido, tudo aquilo que ele produziu? A resposta é: toma cuidado. Nem todos os elementos, os requisitos do ato administrativo podem ser corrigidos, convalidados. 2 elementos, 2 requisitos apenas podem ser corrigidos e convalidados, desde que não haja prejuízo, né, à finalidade, ao interesse público e não haja prejudicado a terceiros, que é vício na competência e vício na forma. Por quê? Se eu tenho um vício na competência, basta o sujeito competente analisar o ato, olhar ele e ratificar. Não, concordo com o ato, ratifico, convalida e ele continua vigente ali no âmbito da relação jurídica. Show? Vício na forma. Posso convalidar? Posso corrigir? Posso. Por exemplo, o ato administrativo precisava ser escrito e publicado. Imaginamos que uma determinada autoridade não fez a publicação. Pergunto, a gente pode corrigir esse erro no ato administrativo? Claro que sim. Basta ir lá e publicar. Se tinha que escrever, se tinha que fundamentar, olha a motivação agora dentro da forma, vai lá e motiva, vai lá e fundamenta, não se perde tudo aquilo que foi produzido. Por exemplo, um processo administrativo disciplinar, a gente não pode perder tudo aquilo que a gente já produziu. Conseguir entender a lógica? Isso é economicidade, isso é garantir uma celeridade no processo, moçada. Então, vício na competência e na forma, a gente pode corrigir e convalidar. Vício na finalidade, toma cuidado. Vício no motivo e vício no objeto, daí não aceita correção. Daí é um ato nulo, não pode produzir efeitos jurídicos. Beleza? Então memoriza isso para a prova, que é muito importante. Então, por esta razão, a gente descarta aqui a alternativa A. Deixa o professor limpar isso daqui para ficar melhor. A gente vai descartar a alternativa A. Por quê? Porque os efeitos dessa correção devem retroagir, moçada, até a data da edição do ato ordinário, senão não ia ter sentido esta convalidação. E aqui, ó, a confirmação também é um termo incorreto, porque a confirmação é uma forma de sanar vícios em elementos ali do ato administrativo. Porém, a confirmação é uma forma de saneamento, é uma forma de corrigir o ato administrativo, mas que é realizado por outra autoridade, uma autoridade superior. Mas aqui a gente está falando da Joana, que é a autoridade direta ali da Maria que produziu o ato administrativo. Show? Então bora lá. Alternativa B. Não pode aproveitar o ato, porque se trata de nulidade absoluta por vício no elemento da forma e competência. Galera, acabei de mencionar para vocês que eu posso sim corrigir forma e competência. Então, por isso que a gente descarta aqui a alternativa B. Olha que bacana. A C. Pode convalidar o ato por meio da ratificação,
cujos efeitos retroagem à data da edição do ato originário. Moçada, tá aqui o nosso gabarito, olha só que bacana. E eu destaquei aqui ratificação. Por quê? A ratificação, ela é diferente aqui, ó, da confirmação. A confirmação, ela é uma forma de correção, mas por uma autoridade superior. A ratificação, daí a gente está falando de uma convalidação pela autoridade imediata ali, aquele sujeito que praticou o ato administrativo sem competência. Então, gabarito C, moçada, ó, gabarito C, de acordo com os conceitos ali de atos administrativos, na temática elementos do ato administrativo. Vamos descartar a D e a E? Vamos lá então, ó. Não pode aproveitar o ato, porque já se passaram 120 dias. Moçada, não tem essa relação com o tempo decorrido. A gente tem uma ideia de decadência lá onde a gente trabalha a autotutela, só que o prazo lá é de 5 anos, tá, moçada? Então a gente não se apega muito a esse lapso temporal aqui de 120 dias. Mas o erro está em não aceitar ali o aproveitamento do ato, a correção do ato. A E. Não pode aproveitar o ato porque se trata de nulidade absoluta com vício no elemento competência. Moçada, já falei para vocês que a competência pode ser sim corrigida. Quero chamar a atenção, vem aqui comigo, já que a FGV está batendo bastante nessa ideia de nulidade absoluta, eu vou destacar algo aqui que pode ajudar vocês no dia da prova. Olha só, importante, pega o teu material e anota ali que isso é muito importante. Eu falei para vocês que dos 5 elementos ou requisitos, somente 2 podem ser corrigidos. Quando a gente tiver vício na competência, quando a gente tiver vício na forma. Tranquilo até aí? Beleza. Agora tomem cuidado com a exceção da exceção. Se a gente tiver um vício na competência, vocês têm que tomar cuidado com a seguinte situação. A lei vai dizer que existem certos atos que não podem ser delegados, não podem ser praticados por mais ninguém. Tem 3 situações. Por exemplo, atos normativos que vão normatizar uma determinada lei, que é através de um decreto, por exemplo, eles não podem ser delegados. A lei atribui a um sujeito competente e somente ele pode praticar esse ato. Show? Outra situação é decisão de recurso administrativo. A lei vai atribuir a uma determinada autoridade e somente ela pode praticar esse ato. E a outra situação é aqueles atos exclusivos. A lei vai dizer assim, ó, é exclusivo de determinada autoridade a prática desse ato. Então também não pode ser delegado. Então 3 situações. Atos normativos, recurso administrativo, decisão de recurso administrativo e atos exclusivos não podem ser delegados. Não podem ser praticados por outras pessoas. Ou seja, se na situação hipotética que a FGV trouxer para a tua prova, estiver falando que o ato praticado por sujeito não competente foi um ato normativo ou a decisão de um recurso administrativo ou um ato exclusivo, agora esse vício na competência é um vício absoluto, não pode ser corrigido. Por quê? Outra pessoa não pode praticar esse ato em hipótese alguma. Entenderam a lógica? Então não pode ocorrer ali o saneamento, não pode ocorrer a ratificação ou a confirmação desse ato administrativo, porque embora a gente possa corrigir vício de competência, existem exceções à delegação, existem exceções à transferência de competência e é aí que está a grande pegadinha de prova. Falei isso aqui agora porque eu percebi nas alternativas aqui que a FGV tentou brincar com esse negócio de nulidade absoluta e existe sim nulidade absoluta na competência nessas circunstâncias. Show! Nas outras circunstâncias, por exemplo, a situação aqui da questão, tranquilaço, vai lá, se a autoridade competente tiver interesse, ela vai analisa, não teve prejuízo a terceiros, não teve prejuízo ao interesse público, ratifica o ato administrativo convalidando-o, retroage, né, essa decisão, passa a valer desde a época que foi praticado, desde a data que foi praticado o ato administrativo. Show? Tranquilaço? Vamos nessa, moçada. O pessoal acertou ali, ó, show de bola isso aí. Vamos que vamos, a gente está chegando na finaleira aí, mais umas 2 ou 3 questões, a gente fecha essa bagaça. E aqui a gente vai entrar em outra temática relevante para o nosso concurso, que é aquilo que a gente chama de responsabilidade civil do Estado. Vem aqui com o professor que eu quero destacar alguns aspectos acerca da responsabilidade civil. É basicamente a última temática que eu quero trabalhar com vocês neste curso aqui de resoluções de questões com foco total na FGV. Moçada, a gente já trabalhou princípios
organização da administração pública. Neste encontro a gente trabalhou ali servidores públicos, finalizamos aqui a parte de ato administrativo com essas informações acerca dos elementos, requisitos do ato administrativo. E agora eu quero entrar numa temática que também, assim, ó, está previsto no edital, é garantia, é 100%, tá, gente? Se é uma questão na tua prova, é 100%. Tô brincando, né? Não posso garantir. Se eu tivesse uma bola de cristal aí e descobrisse todos os gabaritos, tudo que ia cair na prova, no outro dia a Polícia Federal ou a Polícia Civil ia bater lá em casa. Calma. Mas assim, ó, a probabilidade de cair a temática responsabilidade civil do Estado na tua prova é gigantesca. É gigantesca. Show? Beleza. E o que é a responsabilidade civil? Moçada, ó, no desempenho da função administrativa, vocês vão ter que concordar comigo que, às vezes, a administração, o servidor público em nome da administração, em nome do Estado, ele pode causar danos a terceiros, não é? Por exemplo, um policial, qualquer aí, um policial militar ou um policial civil, que esteja numa perseguição, esteja ali dirigindo uma viatura, um veículo oficial em serviço, em uma velocidade acentuada, porque está perseguindo ali um meliante, acabou de praticar um crime, enfim, trabalho de polícia. Vocês concordam comigo que a viatura pode se envolver em um acidente? Beleza. Imaginamos uma obra sendo construída pela administração. Um servidor que está lá como pedreiro da administração, por algum motivo, ele deixa cair um material e destrói o carro de alguém que estava estacionado ali perto da obra. Causou danos a terceiros? Sim. Então existe um risco na atividade, na função administrativa, de causar danos a terceiros. Show! Houve um tempo que o Estado, não estava nem aí, que é a teoria da irresponsabilidade estatal. Era na época do soberano, lá dos reis, que eles entendiam que o Estado, se de certa forma causei danos a terceiros, se vira, a gente não vai indenizar. Hoje, falando de Brasil, República Federativa do Brasil, a gente vai ter lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, olha o 37 mais uma vez, dizendo o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de uma ação de regresso contra o causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Entenderam a lógica? O ordenamento jurídico diz o seguinte, que quando o servidor público nessa qualidade, ou seja, tem que estar trabalhando, causar danos a terceiro, o Estado vai responder. A pessoa jurídica a que pertence ao que está ali, o servidor público vinculado, é que vai responder por esses danos causados a terceiros. Show? Então a gente não vai ficar desamparado se caso o Estado cometa algum erro e nos cause algum prejuízo. Mas isso a gente tem que ajuizar, né? Vai para uma ação judicial. E aqui que vocês têm que tomar cuidado. A vítima deve simplesmente provar que sofreu um dano, que houve um fato, que sofreu um dano, e que esse dano tem nexo de causalidade com o Estado, ou seja, foi um agente em nome do Estado, desempenhando a função administrativa, que causou danos à vítima. Sacaram? A gente chama isso de responsabilidade objetiva, em razão da teoria adotada no Brasil, que é a teoria do risco administrativo. Tudo isso que eu estou falando para vocês. Então a regra é teoria do risco administrativo, se aparecer na tua prova, risco administrativo, através da responsabilidade objetiva, aonde a vítima basta comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade. Tranquilaço até aí? Só que isso é regra. Existe exceção? Sim, existem exceções, até de irresponsabilidade do Estado, mas não quero trabalhar com isso nesse momento. Eu quero falar para vocês que também tem a exceção da responsabilidade agora subjetiva. Que daí a vítima vai ser da mesma forma, vai entrar com a ação judicial, vai ter que comprovar o fato, o dano, o nexo de causalidade. Só que também precisa comprovar a culpabilidade do Estado. Tem que comprovar se houve culpa ou dolo por parte do agente público. Entenderam a diferença? A gente tem a responsabilidade objetiva, aonde basta comprovar fato, dano e nexo de causalidade, e a gente tem a responsabilidade subjetiva, aonde além de comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade, tem que comprovar a culpabilidade do Estado.
O que é mais difícil para a vítima comprovar? A culpabilidade. Por esta razão, a nossa Constituição adotou a teoria do risco administrativo na responsabilidade objetiva, para ser mais fácil de a vítima ser ressarcida de danos causados a ela através da função administrativa, através da atuação do Estado. Show? Entenderam a lógica? O que a gente vai fazer agora? Com todas essas informações, a gente vai responder as questões acerca da responsabilidade civil do Estado. E daí, quando eu falo responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade patrimonial. É grana que a gente está falando. Show? Vamos lá. Questão 9. Super atual aí, tá, moçada? 2022, FGV. João, investigador policial da Polícia Civil do Estado Alfa, cumpria diligência determinada por delegado de polícia no bojo de inquérito policial que apura crime de associação para o tráfico de drogas. Isso é a atuação ali do servidor público João. Para tanto, João realizava o mapeamento de determinada rua, quando, por descuido, e é interessante vocês marcarem isso, deixou sua arma cair no chão, causando um disparo que atingiu a perna de Maria, moradora da comunidade. Olha que bagaça, mas eu quero que vocês entendam o negócio. Eu estou falando de João, que é servidor, e está em diligência, ou seja, está na condição de agente público trabalhando. E por descuido ele causou danos a terceiros. Deu um balaço ali na Dona Maria, por sorte pegou na perna, né? Salvo engano ali, ela está viva ainda, tá, moçada? Embora o enunciado não traga essa informação. Então vamos lá. Após receber alta, tá dizendo para nós que ela está viva. No hospital onde foi atendida, a Maria procurou a Defensoria Pública e ajuizou uma ação indenizatória em face de quem? Galera, aqui está o X da questão. A ação judicial vai ser em face de quem? De João? É o João que vai figurar no polo passivo? Vem aqui com o professor, isso aqui é importante. Moçada, é o João que vai figurar no polo passivo? Eu acabei de mencionar para vocês que, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quem responde é a pessoa jurídica. E eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Quem são as pessoas jurídicas que a gente tem na administração pública? A gente tem a União, a gente tem o Distrito Federal, a gente tem os estados, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo, Paraná, todos os estados aí da federação. A gente tem os municípios. 4 pessoas jurídicas lá da administração pública direta, lembram disso? Agora a gente também tem as entidades da administração pública indireta, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. 4 pessoas da administração pública indireta, mas são pessoas jurídicas. Tranquilaço até aí? Então, moçada, quando a gente fala de pessoa jurídica, são essas que devem aparecer lá no polo passivo e uma ação indenizatória e uma responsabilidade civil do Estado. A gente está falando de responsabilidade patrimonial. Se fosse responsabilidade penal, era o servidor. Show? Então não confundam isso. A gente está falando de indenização. Então, quem é que vai figurar no polo passivo? Toma cuidado. É a pessoa jurídica. Tem que ser União, tem que ser Estado, tem que ser DF ou município, ou as 4 pessoas da administração pública indireta. Show? Não pode aparecer aqui como polo passivo o agente público, não pode aparecer aqui como sujeito passivo da ação indenizatória o órgão ao qual ele trabalha, porque o órgão não tem personalidade jurídica, o órgão é algo que nasce através da desconcentração administrativa e é uma pessoa jurídica que está desconcentrando, entenderam isso? Então a gente tem que figurar, a gente tem que achar no polo passivo ali a pessoa jurídica. Então volta aqui para as alternativas. Então a gente sabe que João não vai figurar no polo passivo. O João, ele só figura no polo passivo da ação de regresso, né, moçada? Que é aquela que vai ser, depois que o Estado for condenado, ele entra com uma ação de regresso contra o servidor que causou o dano, que eu acabei de mencionar, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Alternativa B, de novo apareceu o João aqui, moçada, a gente nem se preocupa com isso, e é bem desse jeito que aparece nas provas da FGV. Vem para C. Teve alguém que marcou C ali, moçada? Toma cuidado. Polícia Civil do Estado Alfa. Polícia Civil é o órgão, galera. Então não é o órgão que vai aparecer no polo passivo. A gente quer achar aqui quem? A gente quer achar a pessoa jurídica.
Daí tu vem para a alternativa D e E, e daí a gente encontra aqui, ó, o estado alfa. Poderia ser que o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas a FGV nunca usa aí situações verdadeiras, né? Então a gente tem aqui basicamente o estado alfa, pode ser o estado beta, mas é o estado. Tem que se ligar que é aqui, ó, o que nos interessa é a pessoa jurídica, que é o estado. Então vamos ver o que está certo e o que está errado aqui. Tem que ser D ou tem que ser E. Vamos para D. Com base em sua responsabilidade civil objetiva, olha só que bacana, sendo necessária a comprovação de ter agido João no com culpa ou dolo. Moçada, já está aqui o gabarito, porque a gente tem o estado alfa, a gente tem a responsabilidade objetiva e a gente está dizendo que não precisa comprovar a culpabilidade do agente público. Basta comprovar o fato, o dano e o nexo de causalidade. Bora lá saber por que a E está errada, porque está falando em responsabilidade subjetiva, que é a exceção. A regra é a responsabilidade objetiva. E ainda diz aqui, ó, que daí estaria certo, ó, sendo necessária a comprovação, né, de culpa ou dolo. Isso acontece na responsabilidade subjetiva, mas na situação em tela a gente vai trabalhar com a regra que é a responsabilidade objetiva. E o nosso gabarito aqui é D, moçada, ó, gabarito D. Entenderam o conceito? Sempre falando para vocês, basta focar no conceito que a gente não perde questões aí da FGV. Estamos chegando na finaleira, tá, moçada? Vamos que vamos. Questão número 10, atual 2022. José é servidor público ocupante de cargo efetivo técnico de nível superior da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa. No exercício da função, show, nos interessa, praticou o ato ilícito, com nexo de causalidade, ou seja, ele estava em nome da administração. Causou danos materiais a Davi, usuário de serviço público. Ó, o cara estava usando serviço público e ainda levou pau. Inexistindo qualquer causa de exclusão de responsabilidade por parte do Estado. No caso em tela, eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada por Davi em face de... Estão vendo que é uma questão atual, falando da mesma coisa, moçada? O que a gente quer encontrar aqui? A pessoa jurídica e a responsabilidade objetiva. Vamos para a alternativa A. Vai ser em face da Secretaria de Segurança Pública do Estado Alfa? Não, moçada, tem que ser em face do Estado Alfa. A Secretaria é um órgão sem personalidade jurídica. Descarta, não vamos nem terminar de ler, descarta a alternativa A. Vem para B. Será em face da Secretaria, mais uma vez, de Segurança Pública do Estado Alfa? Não, deveria ser em relação ao Estado Alfa e não à Secretaria. Estão vendo que é fácil? Vai ser em face de João diretamente? Não, galera, o João não responde diretamente. O João pode responder em uma ação regressiva, até aparece aqui, ó, uma ação regressiva, mas daí é quando o Estado for condenado. Show? Alternativa D. Opa, agora a gente tem no polo passível aqui o Estado Alfa. Vamos analisar, pode ser a D. Com base em sua responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Galera, é objetiva, então o erro está aqui em dizer que com base na responsabilidade subjetiva. Ah, professor, preciso terminar de ler? Não, aqui vai falar de teoria do risco administrativo, algo que está certo. Vai falar de ação regressiva, porém a responsabilidade está errada, não é responsabilidade subjetiva, é responsabilidade objetiva. Provavelmente o nosso gabarito está aqui na E, porque a gente vai ter o Estado Alfa com base na responsabilidade objetiva. E agora vai completar, ó, sendo desnecessário se comprovar o elemento subjetivo da conduta de João. Não precisa comprovar culpabilidade, basta fato, dano e nexo causal. Que deverá responder em ação regressiva. Olha que bacana, então. O elemento subjetivo João, daí sim, ele pode responder em uma ação regressiva. Caso haja condenação do referido Estado e o agente tenha agido com dolo, com culpa ou dolo. Galera, olha só que bacana. Isso aqui está onde? Galera, está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Chove em questões de prova. Vamos lá, continuando. A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva. Opa, parece que o professor acabou de mencionar isso, né? Através do qual o Estado responde em razão de sua atividade.
se causar danos a terceiros. Sob a responsabilidade objetiva do Estado, analise as afirmativas a seguir. Estão vendo que é um padrão de questão diferente da FGV, por isso que eu trouxe esse tipo de questão, porque também costuma aparecer dessa forma, aqui através de itens, e daí se tu sabe um item, pô, eu já sei o item 1, o que tu faz? Já vai lá nas respostas, ver se já cabe descartar alguma das alternativas. Mas vamos lá, o item 1 é para a gente saber se isso é verdadeiro ou falso, se está certo ou se está errado. Na responsabilidade objetiva, o particular deve demonstrar o ato da administração pública, o dano e o nexo de causalidade, preenchendo os requisitos para a indenização. Opa, perfeitaço, moçada, isso daqui é verdadeiro. Eu venho mencionando para vocês. A teoria adotada pela República Federativa do Brasil é a responsabilidade objetiva, bastando comprovar o quê? O fato, dano e o nexo causal, sem necessidade de comprovação da culpabilidade. Isso é a responsabilidade objetiva. Então tá aqui, ó. O item 1 tá verdadeiro. Já dava para vir aqui nas alternativas, né? Vamos ver, item 1 somente? 2 e 3 somente? Opa, eu já excluo o B, não tem nada a ver. Mantenho o C e mantenho o D, porque está aparecendo ali o item 1. Volta para lá. Item 2. Na responsabilidade objetiva, se houver culpa da vítima, afasta-se o dever de indenizar, pois o Estado não responde sempre. Galera, vem aqui, professor, que eu preciso desenrolar essa bagaça para vocês. Quando a gente fala da teoria do risco administrativo, a Constituição, o ordenamento jurídico brasileiro, ele também admite causas de exclusão da responsabilidade por parte do Estado. O Estado vai se eximir de reparar danos causados a terceiros em algumas situações, e a doutrina fala de 3 situações em especial, que, se configurado ali no âmbito do processo, se a gente vislumbrar isso no âmbito do processo que visa ali uma indenização, se o juiz encontrar essas causas de exclusão, o Estado não será obrigado a indenizar. Primeira situação, motivo de força maior. O dano causado a terceiros por parte da administração foi em decorrência de um motivo de força maior. Por exemplo, uma estrada, ou melhor, postes de energia, dá um vendaval, dá um ciclone, dá um furacão, dá um diabo lá em um fenômeno da natureza. Esse poste de energia cai sobre um veículo. O poste de energia não é administrado pela administração? Sim. Causou danos a terceiros? Sim. Destruiu um veículo. Tem nexo de causalidade? Sim. Entretanto, este dano foi causado em virtude de um fenômeno da natureza, que é um motivo de força maior. Então, nessa circunstância, o Estado não vai ser obrigado a indenizar. Sacaram a ideia? É a primeira situação que enseja em uma exclusão da responsabilidade por parte do Estado. A segunda situação é quando a culpa for exclusiva da vítima. Por exemplo, está indo lá um policial com uma viatura em alta velocidade, perseguindo um humilhante, e alguém que está passando na calçada, meio doidão, se joga na frente da viatura. A viatura causa danos a esse cidadão. Vocês concordam comigo que nesse estado o Estado não vai ser obrigado a reparar o dano causado a esse cidadão? Show! E quando tiver, por exemplo, uma terceira hipótese, é culpa exclusiva de terceiros. Imagine nessa mesma situação hipotética, estão andando 2 pessoas na calçada e um dos cidadãos que ali estão dá um jogo de corpo ali, empurra o cara para debaixo de uma viatura. A culpa vai ser da administração? A administração causou o dano, mas a culpa foi de terceiros. Então, nessas 3 situações que eu acabo de mencionar, o Estado não vai ser obrigado a reparar o dano, são causas de exclusão da responsabilidade. Agora, toma cuidado. O item 2 ali está falando o seguinte, que quando tiver culpa da vítima, o Estado não vai responder. Calma, tem que aparecer na tua prova ali, ó, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros. Porque se tiver parte de culpa da vítima e parte de culpa do Estado, daí o Estado não vai se eximir, vai ter uma responsabilidade atenuada. Digamos, o prejuízo causado foi de 1 milhão. A administração ali, o Estado vai ter que indenizar 500 mil, vai repartir ali o prejuízo, quando for uma culpa ali concorrente. Show? Então volta para a questão aqui, e a gente vai dizer que isso daqui está falso. Professor, por que está falso? Olha só o que está escrito. Na responsabilidade objetiva, se houver culpa da vítima, não está dizendo que é culpa exclusiva, é uma culpa concorrente aqui. Afasta-se o dever de indenizar, pois o Estado não responde sempre. Nada a ver, moçada, acabei de falar. Se for culpa exclusiva da vítima,
ele pode se eximir da responsabilidade, é uma causa de exclusão. Agora, se for uma culpa concorrente, não vai rolar, vai atenuar, mas ainda vai ter que indenizar. Item 3. Não é preciso provar a culpa do Estado, show, em caso de responsabilidade subjetiva. Ih, cagou tudo. No caso de responsabilidade subjetiva, que é exceção, às vezes acontece, que vai ensejar uma responsabilidade subjetiva, tem que sim, é obrigado a comprovar o elemento culpa. Então a gente só tem correto aqui o quê? Item 1. Então a gente vai no gabarito lá e marca item 1 nessa bagaça. Moçada, vem com o professor para a gente finalizar essa temática e também finalizar aí o nosso curso de resoluções de questões com foco total aí na FGV. Falei para vocês que a regra é a responsabilidade objetiva. Tranquilaço? Então é o que vocês vão procurar lá nas alternativas na questão da FGV. Agora toma cuidado, existe exceção. Em algumas situações o Estado vai ter uma responsabilidade subjetiva, ou seja, a vítima vai ter que comprovar, além do fato, do dano, do nexo, vai ter que comprovar a culpa do Estado. Que é, por exemplo, nos casos de omissão genérica do Estado. Nos casos de omissão genérica do Estado, ou seja, o Estado deveria agir, mas não agiu, causou danos a terceiros, a responsabilidade é subjetiva, porque a vítima vai ter que provar que o Estado não agiu quando deveria agir. Mas isso é na omissão genérica. Se for uma omissão específica, voltamos para a responsabilidade objetiva. Por exemplo, um determinado policial vai lá e prende um meliante ali em flagrante delito. Show? No deslocamento, esse meliante foge do policial e causa danos a terceiros. Beleza? E aí, houve uma omissão? Houve, né? Houve uma omissão. O Estado não deu segurança pública. Porém, o Estado já estava tutelando aquele que estava detido. Então, é uma omissão específica. Então, aqui a responsabilidade, por exemplo, é objetiva, não é uma omissão genérica. Se é uma omissão genérica, daí a responsabilidade é subjetiva. Por exemplo, alguém que se suicida ou é assassinado dentro de um presídio. O Estado vai ter que indenizar a família ali do preso? Vai. Responsabilidade objetiva ou subjetiva? É uma omissão. Então a gente pensaria em responsabilidade subjetiva. Porém, é uma omissão específica. O Estado tem o dever de tutelar porque estava sob a tutela do Estado. Então essa omissão específica gera uma responsabilidade objetiva. Então, a gente vai ter uma responsabilidade subjetiva em omissões genéricas. Outra situação de uma responsabilidade subjetiva é quando o dano causado por um agente público foi praticado por um agente público vinculado a uma pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito privado que explora a atividade econômica. Por exemplo, uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal. Se um empregado público da Caixa Econômica Federal causar danos a terceiros, a responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que é uma pessoa jurídica, que é um ente administrativo do Estado, vai figurar lá no polo passivo. Entretanto, a responsabilidade é subjetiva, em razão de sua personalidade ser uma personalidade jurídica de direito privado. Show? Sacaram a ideia? Moçada, tranquilaço? Aqui a gente finaliza esse curso aí de resoluções, de questões com foco total aí na FGV. Moçada, muito obrigado por acompanharem aí o Ajuda Aí. Esse curso ele é personalizado exclusivamente para vocês aí em um primeiro momento. Vocês estão tendo acesso com exclusividade. É um curso focado 100% na FGV e pode ter certeza que a maneira com que a gente trabalhou as questões aqui, as questões que eu trouxe para este curso de resolução de questões é aquilo que aparece nas provas da FGV, é sempre nesse padrão. E vocês podem perceber que basta conhecer os conceitos. Direito administrativo é difícil? Sim, é difícil. Mas se a gente entender a lógica que há por trás do direito administrativo, a gente entende mais fácil essa bagaça, chega nas provas da FGV e acerta todas as questões de direito administrativo. Então, moçada, ó, valeu aí pela presença, Rita, Messias, Francine, Giovana, moçada que estava junto aí, ó, no início lá, o Mário, valeu, Mário, pela força aí. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, pede ali no Instagram, vai lá no Instagram, Instagram, vai lá, Pro10, disponibiliza mais aí resoluções de questões com direito administrativo. Bora lá, se vocês gostaram,
dá um salve lá, é importante demais para o professor. Façam contato com o Prodesc Concurso. Se vocês ainda não estão em um curso regular, para um determinado concurso aí que vocês também estejam se preparando, vem junto com o Prodesc, porque aqui a gente respeita o teu sonho e garante, se você vir com nossa tática, nossa estratégia, a gente garante a aprovação. Tranquilaço, moçada? No mais, um forte abraço, foco nos estudos. Lembrem-se, não há expectativa de vitória sem esforço. Então, se esforcem que a compensação logo virá. A sua aprovação está logo ali e a gente vai comemorar juntos a sua aprovação, porque a sua felicidade é a minha felicidade também. Tranquilaço? Valeu, um grande abraço, até a próxima!